Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre os 3 presentes que Jesus recebeu, só que não foi no Natal. O ouro, o incenso e a mirra são esses 3 presentes que nós vamos falar agora, e eu quero pedir para você ficar conosco até o final deste vídeo para nós trocarmos conhecimento. Quero pedir para você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixe o seu ok, e caso você queira mandar este vídeo para outras pessoas, é só você compartilhar. Então, estaremos juntos nesse momento para refletirmos acerca do mundo cristão. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, versículo 11, e diz assim: Ao entrarem na casa, viram o menino. Veja bem a expressão menino, não é a expressão menines, que não é nem homem nem mulher, nem menino nem menina. O termo aqui é claro. E viram o menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Quando nós analisamos esses 3 presentes, é muito pregado numa data natalina, hoje é 25 de dezembro, e isso não há uma contradição, uma contrariedade acerca da data e desses presentes, não. O que nós deveremos entender aqui é apenas os contextos dos fatos. Uma coisa, ou um acontecimento, é Jesus lá na manjedoura, lá no estábulo. Outra coisa é Jesus aqui em casa. A palavra Bet aqui, a palavra casa aqui no original. Jesus aqui não é mais um recém-nascido de horas de nascimento, nem de dias. Jesus aqui já está entre 2 anos, 2 anos e meio. Não foi na época do seu nascimento. Então a gente precisa só entender esses detalhes. Mas o que está em detalhe aqui são a simbologia desses 3 presentes que Jesus recebeu. É bem verdade que isso está historicamente envolvido acerca desde o nascimento, passando por esses fatos até chegar na questão de Herodes ficar inquieto. E a Bíblia diz no contexto aqui toda a Judéia, pois tinha nascido o rei de judeu. Então a gente vê aqui um fundo histórico, só precisamos diferenciar os fatos dos acontecimentos. A priori, nós precisamos entender que Jesus, segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, em uma das suas mensagens, ele fala que Jesus é o personagem mais amado por um e odiado por outros. Não é à toa que as pessoas querem tirar o DC, que é depois de Cristo, e o AC, antes de Cristo. Acha que isso é só uma bobagem? Algo que algumas autoridades querem fazer? Por que mexer nessas coisas? Tantas coisas mais importantes para serem trabalhadas na educação, na sociedade. Por que as pessoas querem tirar, se a história está dividida através de Jesus? Antes de Jesus e depois de Jesus. Aí hoje a gente vê as pessoas querendo tirar esse A.C, antes de Cristo, e esse D.C, depois de Cristo. E isso não é simplesmente coisas corriqueiras ou bobas. É porque Jesus, ele é amado por muitos, mas também ele é odiado por outros. Isso não foi diferente lá na Judéia, na época do texto em apreço. Quando Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus, ele manda chamar os sábios para vir ter com ele, e ele também quer saber onde Jesus estaria, para ele também ir adorá-lo. É uma adoração aqui, eu posso dizer entre aspas, porque na verdade Herodes queria, de fato, era matar Jesus. Como foi morto, como houve a matança das crianças de 2 anos para baixo. Veja bem, a matança. Então,
Quando a gente analisa aqui esse texto, que os magos, os sábios, ele entra aqui na casa e ele encontra o menino, ele abre os seus tesouros e agora vai presentear. Há uma confusão acerca das interpretações, se o ouro representa o reinado, o incenso, o sacerdócio e a mirra, o ministério profético. Há uma linha diferenciada uma da outra, mas o que nós queremos falar para vocês desses três presentes e trazer aqui os significados, que primeiro, o ouro representa de fato a realeza do Messias, a glória do Messias, o resplendor do Messias, o poder do Messias, o domínio do Messias. Então, quando ele dá o ouro, ele estava dizendo que é Mateus que está falando, a obra de Mateus é direcionada aos judeus. Então, aquele presente representava que Jesus é maior que Davi. Aquele ouro representa que Jesus é o sucessor direto do trono de Davi. Que Jesus, ele é o cumpridor de todas as promessas do Antigo Testamento. Então nós precisamos entender aqui. E esse presente representado pelo ouro, eu trago aqui no mínimo 3 coisas representadas nesse ouro. Primeiro, era que o reino do Messias seria eterno. Segundo, o reino do Messias seria de justiça e que o reino do Messias seria de paz. Então o ouro representa a realeza do Messias. Jesus também recebeu o presente do incenso. A palavra incenso no latim vem de uma raiz chamada incendere, que quer dizer incendiar, queimar, atear fogo, combustão. Esse tem um significado de incenso. E o incenso representa a divindade do Messias. Enquanto o ouro representa a realeza, o reino, aqui no incenso representa a divindade. Por quê? Porque existe texto na Bíblia, Apocalipse 5, versículo 8, que o incenso representa as orações dos santos. E nós não fazemos orações a não ser para Deus. Nós não oramos para criatura. Então a nossa oração só pode ser direcionada àquele que de fato tem a divindade. E Cristo ali recebendo o incenso representa a divindade do Messias. O incenso também, segundo Levíticos capítulo 2, versículos 1 em diante, ao 16 propriamente, representa adoração, representa louvor e representa oferta, doar, entrega. Então somente para Deus é que nós devemos adorar, louvar, exaltar e orar. O terceiro presente foi a mirra. A mirra representa a humanidade do Messias. Veja bem, enquanto o ouro representa a realeza do Messias, o incenso, a divindade do Messias, a mirra representa a humanidade. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus estava na crucificação, a mirra trazendo a referência do seu sofrimento, da sua dor, do seu martírio. Quando Jesus está na cruz, segundo Marcos, ele registra, capítulo 15, versículo 23, que deram mirra para Jesus tomar. Então, a mirra, ela tem essa simbologia que representa a humanidade do Messias. O Deus se fazendo carne, o Deus se humanizando, tomando forma de homem, tomando forma de servo. A mirra representa a substituição humana, uma vez que Cristo, sendo humano, ele estava substituindo a humanidade no momento da crucificação. Aquela cruz que era para Barrabás, a mirra, Jesus recebendo aqui com entre 2 anos de idade, 31 anos depois, estava sendo representado ali Jesus substituindo Barrabás, substituindo a minha vida, a sua vida, substituindo a humanidade. A mirra também representava o perdão, uma vez que o perdão era ou é a remoção do desejo de vingança para com o ofensor.
uma vez que a crucificação de Cristo, a dor de Cristo estava removendo a ofensa que o homem tinha feito para Deus. E agora, Deus, olhando do céu à terra, não via o homem mais culpado, pois a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, removeu essa ofensa. A mirra também representa o preço da humanidade, a dívida que a humanidade tinha para com a justiça de Deus, uma vez que Deus homem, Jesus Cristo, e a mirra representando a humanidade do Messias, nós fomos quites, nós ficamos quites com Deus através do preço pago por Jesus Cristo, o Senhor. A mirra também representa a filiação, uma vez que a humanidade do Messias nos trouxe de volta a sermos filhos de Deus, não só por criação, como são todos os homens, mas agora por adoção à igreja. Não só por eleição, como Israel, não só como formação, como todos os homens, mas agora nós estávamos sendo filhos de Deus por eleição. A igreja eleita em Cristo, como diz nos primeiros versículos do Evangelho segundo João, que todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. E para finalizarmos, a mirra, representando a humanidade do Messias, tem como aplicação a glorificação da humanidade. A humanidade caída, a humanidade perdida, uma vez que o Cristo homem foi à cruz do Calvário, nos trouxe de volta a nossa honra como servos e filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros do seu reino. E como servos, nós seremos galardoados lá no tribunal, ou melhor, na bodas do Cordeiro. Então que nós venhamos nesta noite lembrar que o ouro representa a realeza do Messias, o incenso, a divindade do Messias, e a mirra, a humanidade do Messias. Mesmo dentro de um só contexto acerca de nascimento, Natal, a vinda de Cristo, a manjedoura foi num ambiente, em uma época, e aqui agora o ouro, o incenso e a mirra já foi na casa, em um outro momento, em uma outra história. Jesus não está mais recém-nascido, mas já aqui está entre 2 anos, 2 anos e meio, recebendo daqueles 3 sábios que representavam a humanidade da época, o ouro, o incenso e a mirra. Jesus é rei, Jesus é Deus, mas Jesus também foi homem. Deus abençoe a sua vida e que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.